noite, igreja, boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, nos reunindo mesmo que virtualmente, mas tendo um tempo para refletirmos, meditarmos um pouco a respeito da palavra de Deus. O texto que eu queria trazer e compartilhar para os irmãos hoje é um texto bastante conhecido, mas que me veio à mente e eu queria compartilhar com os irmãos, que fica em Hebreus 10, os versos 24 e 25, que são bastante conhecidos de todos, mas eu vou ler aqui, que diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Nada de apocalíptico a respeito desse dia estar próximo, mas eu me lembrei deste texto, uma situação que eu vivi esses dias. Uns 2 meses atrás eu comecei uma atividade que me colocava na rua, expondo aos riscos de toda essa situação que nós estamos vivendo. Para eu enfrentar essa atividade, né, esse risco, eu comprei um potinho de álcool gel para ter a minha proteção diária. Quando eu chegava em casa eu repunha, no dia seguinte eu usava, sempre que eu me lembrava ou sempre que necessário, eu estava higienizando minhas mãos. E uns 20 dias atrás eu deixei de fazer essa atividade e tirei o pote de álcool gel do carro. E dias atrás, semana passada, eu fui indagado por alguém que entrou no meu carro e falou assim: Daniel, cadê aquele pote de álcool gel? E eu falei: eu não estou mais saindo direto. E a pessoa falou assim: mas tinha que ter. E aí eu lembrei de, não apenas desse texto, mas de todo o conceito que envolve isso. Porque enquanto eu estava na rotina que me fazia ter a necessidade daquele álcool gel, que na verdade é uma proteção independente da rotina, eu me lembrava dessa proteção. A partir do momento que eu já não tinha mais essa rotina, a partir do momento que o contexto mudou, eu abri mão, eu deixei de me proteger. Não era nem de praticar algum ritual diferente, né? Era uma proteção minha. E eu me lembrei desse texto aqui, porque o autor de Hebreus ele estava exortando aqueles primeiros cristãos que estavam com medo, porque o contexto tinha mudado. O contexto histórico era de pessoas que eram de uma religião majoritária na região, passaram a uma religião que era perseguida, né? E aquela rotina toda que eles tinham de uma religião que trazia paz já não existia mais. E me veio à mente essa situação, a situação que nós estamos vivendo, porque nós, vai fazer 4 meses, não estamos nos reunindo no templo, nós não temos mais aquela rotina de separar 2 horas, 3 horas semanais para estarmos num lugar separado, reservado para nós falarmos, ouvirmos a Deus, e muita coisa pode ter mudado, apenas com essa alteração na nossa rotina. E talvez você já não esteja, nós já não estejamos fazendo aquilo que é nossa proteção, aquilo que não é apenas necessário, aquilo que é benéfico para nós. E eu vim aqui essa noite lembrar, começar por mim, a cada um de nós, não apenas da necessidade, mas da importância de nós separarmos um tempo para fazer tudo aquilo que a gente já fazia antes de tudo isso acontecer, antes das portas dos templos estarem fechadas, de nós nos reunirmos, mesmo que virtualmente. Não sabemos quando que esse vídeo estará sendo assistido, mas o importante é que ele seja assistido e que ele motive, como está no verso 24, quem esteja assistindo, assim como eu quero ser motivado quando eu esquecer da minha proteção diária, quando eu esquecer daquilo que não é apenas necessário, mas daquilo que é importante e é benéfico para mim, que é benéfico para cada um de nós, que nós nos motivemos, e não apenas na adoração do templo, na celebração do templo, mas como diz o texto também, no amor e nas boas obras, porque nós vemos na nossa leitura diária que o povo de Israel, cada minuto que passava, eles se esqueciam de quem Deus era, do que eles tinham sido chamados para fazer, e eles se rebelavam, e eles murmuravam, e eles pagaram por tudo isso. E nesse momento de pandemia, em que tudo começa a bater de uma forma mais forte, se não o medo da morte, se não o medo de sair na rua,
o medo do desemprego, a crise econômica, tudo que envolve aquela crise que já não era pequena no começo de março, a gente pode se esquecer de quem nós somos e a gente pode acabar agindo de acordo com o que nós estamos vivendo. E esse texto é exatamente uma motivação para nós nos lembrarmos de quem nós somos, porque nós somos muito mais daquilo, nós somos muito maiores do que aquilo que nós estamos vivendo agora. E nada pode nos fazer esquecer da nossa proteção. Eu não estou mais tendo que ir domingo na igreja, então eu vou esquecer que eu tenho igreja. Eu não estou mais sendo lembrado a cada semana das obras de amor que eu tenho que fazer, então eu não vou fazer, eu vou viver de acordo com o desespero que eu estou vivendo. O autor de Hebreus, ele deixa claro que a obra de Cristo, ela nos traz paz, uma paz que o mundo não é digno. Então nós temos essa motivação, nós temos essa mensagem de encorajamento, como diz no verso 25, né? Encorajamento, de que nós somos chamados para algo que, além de necessário, é importante para nós, é benéfico para nós. E que nós saibamos disso. Nós temos um chamado de boas obras, um chamado de amor, um chamado de fé, aquela rotina que às vezes a gente não quer, mas que é, no fim das contas, para o nosso bem. Que nós, ao final desse vídeo, nós saímos animados, revigorados para continuarmos esse processo que ainda não acabou, a gente não sabe a perspectiva de fim, mas que não pode alterar quem nós somos. Pelo contrário, devia aflorar aquilo para qual nós somos chamados, para que as pessoas, através de toda essa mudança, percebam que nós não mudamos e que existe uma paz que crise nenhuma é capaz de abalar. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos orar. Quem tiver um pedido aí já pensa, porque eu não vou saber. Mas coloque na oração enquanto estiver orando e vamos orar para mostrar que o fato de nós não estarmos num templo não impede, não está diminuindo a nossa rotina de oração, a nossa dependência de Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez, mais um momento nos dirigindo a Ti, agora agradecidos pela Tua palavra de encorajamento, de motivação, de nos lembrar que nenhuma crise, nenhum momento pode ser maior do que o nosso chamado. Que mesmo diante de toda a nossa dor, de toda a nossa dificuldade, o Senhor entendendo o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando e estando ao nosso lado, o Senhor também nos lembra que nós estamos aqui para um chamado. Que nós não percamos esse chamado, independente do contexto, tendo ou não um tempo para ir, tendo ou não uma rotina para cumprir, que nós nos lembremos daquilo que nós temos como missão aqui na Terra. Senhor, nos ajude, esteja conosco, nos consolando, nos revigorando, nos encorajando para a batalha de cada dia, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até a próxima.